Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem muito superchat, muita gente chegando, né, gente? Muito triste e preocupante o que a gente viu hoje em campo do Vasco da Gama, mas é lógico que estamos aqui e contamos com a presença de vocês, deixando like, se inscrevendo no canal e compartilhando, né? Vambora, vambora, porque tem bastante superchat aqui e depois eu vou botar essas matérias aqui pra gente destrinchar. O Eduardo Edmundo, não é possível que a 777 o Pedrinho ache o Praxedes é jogador para o Vasco. É um desrespeito com o torcedor. Use a sua influência, manda Eduardo. Volta aí, Diogo. Volta aí. Volta aí. Eduardo. Volta aí, porque o nome do Pedrinho não pode estar nesse superchat. É o Eduardo. Pode, se quiser ir falando, é o Eduardo. Eu vou procurar aqui. Não, o nome do Pedrinho não pode estar nesse superchat. Ele não tem gerência nenhuma. Não foi perguntado sobre nada. Sobre nada. Sobre pré-temporada, sobre contratações, sobre absolutamente nada. E foi negado a ele um pedido para que o Felipe fosse o auxiliar técnico permanente. Então, ele não tem culpa de nada, absolutamente nada. Tá, eu tô tentando voltar, mas tem muita gente aqui, aliás, quase 5 mil já simultâneos. Agora ele já respondeu. Já respondeu, vamos embora. Ó, o Diego aqui, por exemplo. 24 promete muito sofrimento novamente. Ó, Álvaro Brito. Mais um ano difícil, Ed Eri. O Emis Cruz mandou, mas não falou nada. Depois ele mandou falando. Ed, cadê o Pedrinho? Manda. Ele manda em 30%. Manda lá, mais uma vez, falando sobre isso. Né? Todo mundo... é que hoje, né? Eu acho que, apesar das pessoas entenderem como funciona, que o Pedrinho, que a associação tem 30% e a 777 70%. A galera se sente representada pelo Pedrinho, né, Edmundo? E é normal que as pessoas falem, pô, e aí, cadê o Pedrinho? Meu Deus do céu, ajuda a gente. Mas o Pedrinho, gente, ele é torcedor do Vasco, ama o Vasco e vai tentar fazer o possível, né, Edmundo? Sim, cara, ele é sócio de 30%, deveria ter voz por esses 30%, mas não tem. Não tem. Tem absurdos como a gente não quer mais falar em Vasco em dois sentidos, né? Associação e SAF. A gente tem que falar de Vasco, porque é um só Vasco. Só que a 777, o contrato foi tão mal feito que a 777 só tem direitos. Só eles têm a marca, só eles têm os poderes, só eles controlam a conta. Então, só eles contratam, só eles mandam, só eles tomam decisão. Então, não adianta cobrar o Pedrinho. Está errado, gente. Está errado. Aqui tem que cobrar a 777, que prometeu uma coisa e está fazendo completamente diferente. Vamos lá. O Vitor é triste, mas nosso melhor ponto, Orediano, não quis jogar no Vasco. E por último, que jogo terrível do Praxedes. Aliás, o Praxedes é o mais criticado, a gente já vai falar disso. Nunca pensei que ia sentir falta do Ribamar, mandou o Radal Diniz aqui. Tem uma galera com um espírito alegre, né? Comediante, né? Que tá. Seria cômico se não fosse trágico. Se não fosse trágico, exatamente. Não, seria cômico se não fosse trágico. Ó, o Leonardo, já sobrou até pro Ramon Dias. O Ramon cuspiu na cara do torcedor. Escalação foi uma palhaçada. David, Serginho, Zé Gabriel, Praxedes. Vasco jogou como time minúsculo. David Malta, a jogada do segundo gol do Nova Iguaçu foi esculacho. Parecia uma defesa formada por crianças. Aí o Jamilson mandou aqui, mas não falou nada. Sem nome, que não dá nem para falar o nome, mandou, mas não falou nada também. Bom, algumas coisas para falar sobre o jogo, Edmundo. Acho que é importante a gente destrinchar. Tá chegando muita gente. Gente, deixa like, se inscreve no canal aí. Vamos falar muito desse jogo. Que dá para tirar alguma coisa, Eric Johnson, positiva desse jogo, cara? Dá sim, sempre dá. Você vê um Paê extremamente nervoso, o Edmundo completa. Não, o Paê estava bravo porque as coisas não aconteciam. E isso é uma demonstração de que ele quer bastante. Acho que é mais ou menos isso que o Eric quis dizer. O Rossi teve lampejos, né? Iniciou bem ali o jogo, mas o Vasco é previsível, muito previsível, muito previsível. Toca para chegar do lado e cruzar para o Verrete. Hoje o Nova Iguaçu tinha dois gigantes lá dentro da área, dois zagueiros grandes. Bom, eles de frente tiravam todas as bolas, e quando a bola estava no chão,
por incrível que pareça, o Nova Iguaçu era melhor. Era envolvente, criava, e foi assim que chegou ao segundo gol. E no primeiro tempo, foi um baile do Nova Iguaçu. No segundo tempo, igualou, porque o Nova Iguaçu abdicou de jogar. O Nova Iguaçu abriu mão de jogar para fazer cera. Sem dúvida. Quantos jogadores do Nova Iguaçu a gente viu cair ali fingindo que estava com cãibra? E aí o técnico ia modificando. Olha, engraçado, hein, que eu vou dizer. Irreal. Ele ia modificando as peças, mas não modificava a maneira de jogar. Tanto que o segundo gol veio através de um atleta que entrou no segundo tempo no lugar do Xandinho. Então, assim, bem preocupante, bem preocupante. Vasco apático, me parecendo mal fisicamente, porque me parece que também achei, sabia? A pré-temporada foi mal feita. Nesse período, o Vasco, os times já eram para estar melhor. Claro que agora a gente vai começar a ver o Flamengo hoje, Fluminense amanhã, né, começar a colocar os seus principais jogadores para ver que nível eles estão. Mas o time do Fluminense de garotos, os reservas, o terceiro time do Fluminense, porque todos os atletas que foram ao Mundial, pasme, meteram 3-0 nesse time do Nova Iguaçu. Nossa, cara, aliás, é impressionante como a galera tá toda revoltada, né? Mas é assim, né, gente? É uma coisa que acho que é importante falar. É uma hora ruim, difícil, mas, cara, a gente tá falando aqui faz tempo de algumas coisas, mesmo quando o Vasco tava ganhando. E é o que a gente quer, o bem do Vasco, né? O pensador, ó. Pergunta simples: quanto o Matos gastou e quantos titulares ele trouxe? Até agora, né? O pensador. João Paulo Mendes Salles. Vai amanhã no Cancelados? Vou participar, João Paulo. Tem café, vai ter café amanhã lá, sim, fica tranquilo. Outra coisa que eu acho importante a gente falar aqui, sobre a matéria, Edmundo, saiu uma matéria no Globoesporte.com que eu achei muito bem feita, tá? Falando sério, eles pegaram os números, né? E ó, eu vou até botar na tela para você ler o título, né? E aí a gente começa a falar algumas coisas e a gente percebe que não é só a gente, não é só um veículo que fala, outro, etc, né? Então acho que é por isso que a gente tem que usar essas coisas para cobrar. Vasco SAF arrecadou mais em vendas do que gastou com reforços em valores brutos, inclusive contando todos os reforços, né? Isso aqui é uma matéria do Globo Esporte muito bem feita e colocando todos os números aqui pra gente, ó. Por exemplo, as vendas: Andrei Santos, Pedro Raul, Eguinaldo Palacios, Juan Batata, Marlon Gomes, Gabriel Peck, total 229 milhões. Aí embaixo tem todos os jogadores que comprou, né? Lembrando que, claro, por exemplo, o próprio Pedro Raul foi comprado por 2, vendido por 5, né? E o total deu 176 milhões, né? E aí a gente coloca o embasamento do que a gente sempre fala aqui, que assim, né? Tem a lei da SAF, pega, congela as dívidas e aí consegue arrecadar vendendo e comprar jogadores. Aí quando o Vasco não libera grana para contratar jogador, né? Até tem uma entrevista do Matos falando que foi liberado contratar o Cuéllar, só que o time lá não quis liberá-lo. Beleza, ok. Mas a gente percebe que tem uma arrecadação de dinheiro maior vendendo do que comprando, Edmundo. Beleza, ok, acho que é importante o time dar lucro, etc, etc. Mas, porra, eu não consigo entender qual que é o norte, qual que é a ideia. Vamos cometer os mesmos erros do ano passado ou não? Sim. Você entende sim, já falei aqui mais de 500 vezes, desde quando a SAF entrou. É só ver o número de lives que a gente fez durante o ano de 2023. Porque todas as vezes eu falei que não existe um planejamento esportivo para que o Vasco seja campeão do campeonato que seja. Qual o campeonato que o Vasco vai disputar esse ano? Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Qual é o planejamento para títulos? Não existe. Não existe, porque basta performar um pouquinho e ele é vendido. Qualquer atleta. E o pior, desses todos aí, todos que mostrou que o Vasco comprou, só um performou. Só um. E o nome dele se chama Léo Jardim. Os outros
Paulinho pode ser. Eu não sabia que o Vasco tinha pago pelo Paulinho, não. É absurdo. Para mim, o Paulinho tinha vindo livre. Né? Um bom jogador que ficou livre no mercado. 1,2 milhões de euros foi o Paulinho. Tá bom. Cara, na boa, assim, sinceramente, eu não aguento mais. Eu não aguento mais estar aqui falando mal. É um clube que me projetou, que eu amo, que eu sou grato, e, enfim. Só que, quando a gente fala, parece que é uma coisa pessoal. Parece que eu sou contra o profissionalismo no futebol, que eu sou contra uma empresa investir e ter lucro. Não, não é isso. Eu sou contra uma empresa que não tem planejamento para a conquista de títulos. Simples, é muito simples. E aí a matéria, graças a Deus, hein? Acho que é quase que um milagre um veículo fazer alguma coisa mostrando a realidade dos fatos. E mostrando dados, né, Edmundo, que eu acho muito importante isso, principalmente num mundo hoje que a gente tem tanto de internet quanto da imprensa, assim, né, tanto as pessoas físicas que estão na internet quanto a imprensa, né, que muitos questionam muitas coisas, mas aqui tá tudo detalhado. Então, quem quiser ver, parabéns pela matéria. Deixa eu até ver quem fez essa matéria aqui, que é uma matéria muito bem feita, toda destrinchada. Tá escrito Redação Rio de Janeiro do GE. Então, parabéns, uma boa matéria, falando tudo, colocando todos os números, número por número. Então, quer dizer, tá dando dinheiro? Tá. O problema é que o Edmundo falou, não custa nada, dá para dar dinheiro e ter um time competitivo. É só ter planejamento. E, Edmundo, uma outra pergunta que eu te faço, já vou ler todos os superchats, tá, pessoal que tá mandando, fiquem tranquilos, tá bom? Outra coisa, Edmundo, por exemplo, né, não é uma coisa boa, entre aspas, isso estar acontecendo agora, porque no ano passado a gente foi muito iludido com o começo bom de Carioca do Vasco. Agora está sendo bem exposto, mesmo com uma espinha dorsal. Será que talvez isso não seja também alguma coisa, o Ramon Dias falando, eu tenho que botar o time para os caras verem os jogadores que eu tenho disponível, para ver qual que é o estilo de jogo que a gente tem aqui. Será que não é bom isso acontecer agora? Não, isso é conversa para boi dormir, Não. O Gui. A janela fecha amanhã para o mercado europeu. Aí você vai aonde? Aqui na Argentina, contratar reservas, porque o esforço é reserva da seleção argentina. Por que não vai lá buscar o Almada? Por que não conseguiram a contratação do Luciano? Porque eles não querem gastar dinheiro. Não querem gastar dinheiro grande. Essa prática é antiga. Só que o que me irrita é que vem um cara lá não sei de onde, com um histórico péssimo, né, na sua vida pessoal, enganar a gente aqui. Ele veio aqui e passou a mão na nossa bunda. Essa é a grande verdade. Ele vende à vista e compra a prazo. Vende à vista e compra a prazo. Retém dinheiro de atleta. Ou você não sabe que ele reteve o dinheiro do Andrei? Porque alguns atletas têm percentuais. Ele reteve o dinheiro. Não existe, cara. Está muito nítido que ele veio aqui sem propósito nenhum esportivo, veio para ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. E ainda tem gente que defende. Que é o melhor modelo. Está errado. Sim, o modelo, eu acho que é importante a gente fazer alguns parâmetros, né? Tem modelos que dão certo e outros não, né? Eu que sou a favor do modelo SAF, mas não do jeito que está sendo. Deixa eu colocar aqui superchat. Inclusive, o Giuseppe Dias, ele mandou aqui um negócio, até importante esse superchat, porque muita gente está mandando isso, né? Falando, pede pro Pedrinho ver contrato, não sei o que lá. Edmundo, estamos esperando o Pedrinho vir a público, fala desse contrato, essa empresa não vai fazer nada, doaram Vasco na cara dura e ninguém faz nada. Torcedor cansado de sofrer. Então tem muita gente aqui falando isso, né? Por favor, Eric. Galera, é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa para vocês que já era para a gente ter entendido, eu já entendi. Explicar uma coisa aqui, ó. José, o Pedrinho acabou de assumir um clube onde o futebol tem 70% de uma SAF. Não, se tiver, é 70% no papel. Sim. Mas quem manda 100% é 777. Ok, o que eu quero explicar... isso que precisa ser importante. O que eu quero explicar é o seguinte, Pedrinho chegou lá para tentar
nos ajudar como vascaíno que é e hoje presidente. Só que é muito difícil, porque foi amarrado. O bagulho está amarrado. O outro presidente vendeu, topou vender, e aí a gente começa a entender por que o Abelão estava no Vasco, meio disse, não deu um pio. Que ele falou, gente, eu não tenho o que falar, eu não posso sair daqui? Posso, mas ficar aqui eu não tenho o que falar. O Pedrinho vai arrumar alguma maneira, contando com todos nós, alguma maneira de falar, peraí, a gente não quer mais a SAF. Como é que a gente vai renegociar? Ou então, peraí, desse jeito não dá. Mas agora, por enquanto, gente, a gente tem que entender que não dá. Ele tem que entender, ver uma maneira de, como vascaíno e presidente, nos ajudar. Porque, por enquanto, não tem. Se alguém tiver alguma saída técnica, alguma estratégia, bota aqui, fala aqui para poder ajudar. Não é cobrar do Pedrinho, a gente tem que cobrar da 777, que falou que ia fazer e não fez. A cobrança não pode ser desviada. Ela tem uma direção, 777. Ok? É isso, exatamente. Aqui as pessoas confundem, as pessoas estão nervosas, etc. E mandam, não tem jeito. O Lilian Correia, meu pai sem as duas pernas joga mais que o Praxedes. Thiago Rodrigues, Eri, pra quê? Só pra descontrair, sou fã do Eri. Jailson Sintra mandou, mas não falou nada. Paulo Couto, quem tem que responder são as pessoas que leram o contrato e deram o aval para fechar com a 777. Mandou Paulo Couto, né? O Jameson Roberto. O Vasco só tem 2 jogadores, Lucas Piton e Payet. É muito vergonhoso ter um time desse. Chega de jogadores medíocres. Cara, e é engraçado, né, Edmundo? Porque a gente falou bastante isso e foi até muito criticado, né, por conta das, mas tá ganhando, mas tava com a menos. Cara, gente, acho que a gente tem que ser realista, né? E domingo vai ser uma prova complicada também para o Vasco, né? Apesar de, eu acho que vai começar, não vai começar com o time titular. Acho que vai ser menos mal do que o começo desse jogo de hoje, né, Edmundo? Mas domingo vai ser complicado, hein? Eu já vi o Vasco jogar com times inferiores e ganhar. As coisas podem ser diferentes do que foi hoje. Num clássico, a vontade, a preparação ela é diferente. Tudo pode acontecer. Minha preocupação. E domingo, perder, ganhar, não muda nada. Não muda nada. A minha preocupação é com o todo, com o ano, sabe? E eu falei isso já no primeiro jogo, quando a gente fez a narração do primeiro jogo. E se empolgou porque ganhou na estreia, ganhou 2 vezes, né? Ganhou de tarde, ganhou de noite, enfim. E eu já tinha dito que as coisas que eu estava vendo não me agradavam. Ninguém se manifesta, ninguém fala, ninguém procura o Pedrinho para poder compartilhar, usar a experiência dele fora de campo, dentro do campo, a vivência, o amor que ele tem pelo clube. Ninguém fez. Ficamos todos aqui esperando a torcida para que o Vasco fosse melhor do que o ano passado. E não vai ser, porque vendeu os melhores, os mais jovens, e trouxe jogadores piores. Então, não tenho a menor dúvida. Que a gente vai agonizar, vai sofrer. E acho que passa muito também pelo trabalho. O Ramon Dias veio, deu aquele choque de realidade, mudou, porque pior do que com o Jardine não ficava. O Vasco conseguiu, por um milagre, se livrar do rebaixamento, mas sem dúvida nenhuma, esse ano a gente vai sofrer novamente. Eu estou vendo aqui, por exemplo, muitas críticas ao Praxedes, Edmundo, principalmente, tá? Claro que tem vários jogadores, etc. O David também está sendo citado, até o próprio Rossi, né? O pessoal que fica nervoso fala de todos, mas o Praxedes, é justa a crítica a ele, realmente está devendo futebol, porque, assim, é um pedido do Ramon Dias também, né, Edmundo Praxedes, e eu não via, que assim, como ele veio para ficar mais um ano, por empréstimo, pagando, entre aspas, pouco, né,
eu falei, pô, beleza, né? O Ramon Dias quer o jogador. Mas ele não tá mostrando muita coisa para ficar no Vasco também, né, Edmundo? Mas aí essa decisão só vai ser tomada em dezembro, né, quando acaba o empréstimo. A gente tem que lembrar que o Paulinho se machucou e a alternativa para o lugar do Paulinho é o Praxedes. Hoje, de fato, ele foi muito mal. Errou passes bizarros e tudo. Mas acho que dentro do coletivo ele pode melhorar. Mas e o David? E eu estou falando de contratação. O João Vitor, hoje, que foi completamente envolvido. Estou falando de contratação. Adson, cadê? Cadê os jogadores? Cadê os jogadores que chegaram? Os que chegaram são piores do que os que foram. Então, tendência é que a temporada seja pior do que a que foi ano passado. Claro que não vai acontecer as derrotas que aconteceram para adversários diretos, Goiás em São Januário, por exemplo. Acho que isso não vai acontecer. Mas também não vai acontecer 2 vitórias contra o Atlético Mineiro, não. Está entendendo? Então, sim, pontos que você perdeu aqui e ganhou ali vão se equilibrar. E a gente vai agonizar de novo, vai lutar para não cair de novo com esse time aí. Ou eles mudam o pensamento, tenham pensamento esportivo, de conquistas esportivas, não só financeiras.